Eugênio, o que estava lá, o folheto do homem. Se aquela unção de um ano atrás espantou o compadre Eugênio, hoje já uma pá desenteia mesmo na presença da comadre. Boa noite, queridos irmãos, amigos e amigas. A Iurde que fala muito disso, né? Amigos. Qual é o termo aí dos programas da Iurde? Falam como é que é? Quem estava aí da Iurde que está aqui? José. Boa noite, amada. Não, está a falar como falam os do quem? Nos programas da rádio e da Iurde. Dizem ao mundo para entrar na live. A tribulação vai acabar. Clama agora pelo sangue de Jesus. Sangue carmesim, purificador. Sangue puro. Não temas, a tribulação vai acabar. Clama agora pelo sangue de Jesus. Sangue carmesim, purificador, sangue puro, sangue puro. Não tema, a tribulação vai acabar. Clama agora pelo sangue de Jesus. Sangue carmesim, purificador, sangue puro. Não temas, a tribulação vai acabar. Clame agora pelo sangue de Jesus, sangue carmesim, purificador, sangue puro, sangue puro. Dona Valeriana Kadosh, aleluia. Susana Pedro, da Alemanha, Comana do Brazuca, Panzo de Angola. Não temas, a tribulação vai acabar. Mãe dos Fargas. Clame agora pelo sangue de Jesus, sangue carmesim, purificador, sangue puro. Eu comecei a cantar que a tribulação vai acabar. O que é uma tribulação? Tribulação é deserto. Deserto é prova, tentação, prova, momento ruim em nome de Deus, com Deus e por Deus e no Deus em que os filhos de Deus passam para serem provados ou então preparados. Agora, é verdade que todo mundo passa tribulações, mas eu já falei que lá no mundo, os religiosos, os ímpios, pecadores, ateus e outros passam tribulações não porque são provas, não.
a eles são o salário do pecado, as recompensas que haviam de vir, como está escrito. O que o homem semear é o que ele vai colher. No mundo tão ruim e mau, o mal está sempre à espreita. E assim eles sofrem sem recompensas, porque não são provas, mas sim são colheitas, são resultados das ações, a falta de Deus e o resto. Mas aqueles que estão no Senhor, que amam o Senhor, que vivem a fé, então a sua fé será provada. E a prova da nossa fé, como disse Paulo, produzirá em nós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Isto é, quando nós aprovarmos na prova, vamos ser glorificados, exaltados, ou então abençoados. Então, para isso vêm as provas. Não somente para você ser abençoado, e também para você crescer, para você evoluir, para você desenvolver, para você ter mais conhecimento, mais experiência, para você conhecer o Deus que você serve, para você conhecer aquele que fala contigo, para você e tudo isso. Então, olha que grande bênção são as provas na vida daqueles que amam a Deus. Agora entenderam por que Paulo falou que quem ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. As provas da nossa fé, o deserto, as provações, as tribulações, e elas se manifestam de várias maneiras, em várias áreas da nossa vida. Mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, sabendo que esses momentos são momentos ruins, mas que se transformarão em momentos bons. Ou então esses momentos vão gerar bênçãos, glória, alegria, consolo, conforto, tudo isso. Crescimento, exaltação na vida daquele que crê. Entenderam? E todos passam nisso, sem exceção de ninguém. Mas todos. E não pensa que é só uma vez na vida. Há uma vez só na vida, não. Enquanto viveres na terra, as provas vão te seguir. Enquanto viveres no mundo, as provas farão parte da tua caminhada para o céu. Só aqueles que partiram cessaram das suas obras. E quem cessou das suas obras também cessou das provas, dos desertos da vida. É só compreender isso. Mas vê para que você não sofra em vão. Por isso, a mensagem que eu preguei a semana que passou, da reflexão. Cada um deve refletir e saber como anda com Deus. Para que você não esteja a sofrer por causa de uma vida pecaminosa e considerar como que são tribulações por causa da verdade. E aí, isso depois vai terminar em desespero e frustração, porque você vai continuar no deserto, sai deserto, entra deserto, sai prova, entra prova e nunca muda nada. Aí depois o ser humano, como diz a própria palavra, que a esperança é demorada e enfraquece o coração, depois fica o coração fraco e geralmente essas pessoas terminam frustradas, né? E a frustração também vai gerar quê? Blasfêmias, incredulidade, tudo isso. Por isso, lá na religião, estão a terminar, como eu estou a falar agora aqui. Por causa de acreditarem um dia que estavam na prova, as pessoas estavam a morrer na família, estão a dizer, não, estou a ser provado,
Então, e pegam exemplos que não têm nada a ver com eles para se reverem, como mais ou menos vão pegar o livro de Jó. Aí o pregador, quando for lá, vai lhe abrir o livro de Jó. Jó sofreu. Olha o irmão Jó. Isso é letra, é carne, não serve nada. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem justo, honesto. Jó era um homem sincero. Jó era um homem que se desviava do pecado. Jó não estava a sofrer como resultado dos seus pecados. Jó foi provado. Agora, é verdade que muitas das lutas, das tribulações, das provas vêm através das nossas concupiscências. Então, nós provocamos. Ainda assim, se nós estamos com Deus, no Deus, em Deus por Deus, essa luta veio para te ensinar você não abrir porta. Essa luta veio para te ensinar para você não seduzir o diabo ou então atrair o diabo para ti, pois que cada um é tentado, como disse Tiago, segundo as suas concupiscências. Quer dizer que você cria concupiscência ou cobiça, então vem a tentação. E nem toda tentação traz dores. A tentação que é para te deixar cair no pecado e a tentação que é para você sofrer, sentir dores. Mas quer uma como outra, o propósito é te tirar do caminho. Porque se você, na tentação do pecado, caíres em pecado, você fica afastado de Deus. Ou então, na tentação que o diabo traz, aflições. As aflições sempre geraram incredulidade, pecado, desvio da fé, ou então fazer aquilo que não agrada a Deus, que é pecado. Também te afastarias longe de Deus para estar nos braços de Satanás e aí o atormentador vai te atormentar. Uns conseguem voltar, mas muitos foram, nunca mais voltaram. Foram capturados. Por isso, precisamos entender a vontade de Deus para conosco. Precisamos conhecer o Deus que nós buscamos, conhecendo essa verdade. Se eu estou bem com Deus, então não tenho nada que temer. O facto de eu estar bem com Deus, não pense que não venham as tribulações, desertos, lutas, provas, tentações. Vão vir. Aliás, quanto mais você é fiel, quanto mais você é justo, quanto mais você pratica a justiça, claro, quanto mais você faz a vontade de Deus, mais o inimigo, ele quer te tirar do caminho, mais o inimigo, ele quer te afastar, mais o inimigo, ele te tenta, porque para ele, todos aqueles que carregam a cruz são alvo a bater. Todos aqueles que andam em submissão à vontade de Deus são atacados noite e dia. São, como disse Jeremias, como uma flecha limpa, um alvo para ser atirado. E assim, Paulo disse que somos levados todos os dias como ovelhas para o matador. Para quê? Para sermos cirandados, provados, tentados. Se você sair do caminho, é festa no inferno. Mas enquanto você continuar no caminho, você vai trazer dores no inferno. Por isso, as lutas são muitas. Mas Paulo disse que, assim como há muitas aflições, muitas lutas por causa da palavra, também a nossa consolação é muito, é abundante. Estás a ver, né? Quer dizer que as lutas, as aflições, as tribulações, as adversidades não são eternas, não são permanentes, são temporárias. Mesmo Paulo fala isso. A nossa leve e momentânea tribulação, nossas leves e momentâneas tribulações, produzirão em nós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Estás a ver? Que são leves. Por que são leves? Porque nenhuma tentação será humana. E Deus dá escape para todas as provas, para nós podermos suportar. Por isso que são leves, porque nenhuma prova virá além das tuas capacidades espirituais ou acima da tua fé, da medida da tua fé. Não. Então é leve, está sempre ao teu nível. E também não é eterna, não é para sempre, é momentânea. Então, quando eu estou a padecer por causa da palavra, por causa da minha fé, eu tenho que estar armado que
ainda assim é leve e também momentânea. Isto vai passar. Isto é, está no meu alcance para eu suportar. Há condições, há forças para eu poder suportar aquela prova. E também ela não é para sempre. Há um tempo determinado que ela vai terminar. E eu vou pensar nas recompensas que, ao terminar essa prova, eu vou alcançar. Por isso, Paulo vem e disse para se alegrarmos na esperança. Essa esperança da prova terminar e ser consolado. Alegrai-vos na esperança e pacientes sede nas provas, nas tribulações. Viu? Temos que ser pacientes para suportar as aflições, o tormento, as dores e também nos alegrarmos na esperança, em saber que isto vai terminar e que a alegria virá, como disse Davi. Oh, a tristeza pode durar toda a noite, mas no amanhecer vem a alegria. Então saiba disso, mas não sofra como um pecador e assumir que são provas, são tribulações. Não faça isso. Isso é grave. Isso aqui é um sofrimento como se fosse que é eterno. Não é como se fosse, é mesmo eterno. Sofre aqui e termina o ciclo daqui da Terra e vai no tormento eterno. Então não é nada. Que benefício você tem de sofrer tanto aqui em pecado? Mas eu conheço a minha vida. Eu não preciso de alguém para vir testificar de mim que eu sou de Deus. Se você procurar testificação de outras pessoas, faz mal. Pá. Paulo disse que, assim como o Espírito de Deus é o único que conhece as profundezas de Deus, também o teu Espírito é o único que te conhece você. E seu Espírito é você. Então você se conhece. Você sabe o quanto você está errado, o quanto você está a andar na justiça, o quanto você anda na hipocrisia, o quanto você agrada a Deus, o quanto você precisa mudar, o quanto você precisa ainda o aperfeiçoamento, viu? Até para o aperfeiçoamento, precisamos passar nas provas. Se aquele que não abriu a porta passa nas provas, agora imagine que quem abre a porta. Você vai ser atribulado para você aprender a não mais fazer aquilo que você fez. Mais ou menos todo aquele que se masturbou. Só como ele vai sofrer. Pergunta só quem já esteve bem com Deus ou está, espero que esteja, depois se masturbou. Como sentiu, parece que ia morrer. Como sentiu, como o mundo dele desabou. Como passou semanas, hein? Parece que até aquela dor é maior do que a minha repreensão. Me falam quando eu repreendo alguém, passa não sei quantas semanas com a boca amarga, sem apetite, corpo quente, insônia com ele. Parece que é mais, né? Acho que é mais. Ultimamente até o meu silêncio na mensagem, parece que me contaram também um problema grave. Mais ou menos eu visualizo, não respondo. Ei! Parece que o coração sai na boca, né? Não respondeu por quê? Rival, falei mesmo pra... Naquele dia eu não respondi a mensagem do Rui, algo me disse, o Rui então tá sofrendo aí. Eu voltei lá, fui responder. E, e não pense que não respondi por causa do quê? Porque não queria responder. De repente, parece que fui ver outra coisa, esqueci, né? Estamos a conversar. A última mensagem não respondi. Algo disse, não respondesse então. Eu falei, pá, eu entrei lá, porque ele viu que eu visualizei, mas não respondi. É, Cosminha, problema grave. Agora imagine pecar. Você que está bem com Deus. Imagine mentir, participar da corrupção depois que você largou o mundo, voltar-se a uma prática antiga. Parece que o mundo acaba. É aflição, é desespero, é dor na alma, é incrível.
É porque é Deus que está a permitir, mandou o atormentador para te atormentar. Para você, amanhã, quando pensares em fazer aquilo, primeiro vais pensar na dor. Quando o diabo vir te tentar para voltar a fazer, tornares a fazer aquilo, automaticamente você vai pensar o quanto você sofreu o dia que você transgrediu o mandamento, o dia que você cometeu. Então, automaticamente você resiste ao diabo, suporta a tentação. Ok? Entenderam como o agir de Deus é tão lindo? Mas que uma coisa sei, sempre as provas vão passar, as dores vão terminar, o deserto vai passar, a bênção vai vir. Quanto maior é a tribulação, maior também a glória que vai se manifestar. Quer dizer que, se você controlar nas palavras de Paulo, leve e momentânea tribulação para produzir um peso. Por que um peso? Uma medida. Ok, né? Está entendendo, né? Quer dizer, que a medida da glória é proporcional à medida das tentações ou das provas, das tribulações. É como é que é? Se diz no quê? Dê isso na física, perpendicular ou como é? É assim, né? Quer dizer, tem uma relação. Quer dizer que é como uma balança. É uma medida bem avaliada. Por isso Jesus disse, dai e ser-vos dado. E uma boa medida, viu? Medida que você deu, é a medida que você vai receber. Só que a avaliação de Deus no tocante a isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem que falar também ao tocante ao dar, não é por quantidade, é qualidade. Você vê que a medida que você vai receber não é a mesma fisicamente ou quantitativamente falando que você vai voltar a receber, mas a qualidade é que é medida, ok? Então, Deus, no reino dele, tem o prumo, o nível, o nivelador, tudo isso, balança, tem, são instrumentos que Deus usa, prumo, nível, parece que o prumo e o nível é a mesma coisa, né? Agora entendi por que que aquele bandido de Angola falava nível, aquilo era muito espiritual, já vos falei aqui, nível. Pessoas andavam a imitar, nem sabiam o que que ele falava. É? Não, estou a falar, essa é uma dimensão, a dimensão do prumo, do nível. Tem balança, por isso você vê que Deus falou ao rei da Babilônia, o filho de Nabucodonosor, que suas obras foram colocadas na balança e foi achado em falta. Mecmene, Tekel, o Farzim. Ouviu? Então, é incrível. E não pense que tem balança Deus para medir, não, calma aí. Não. Só a forma como ele usa as coisas que ele próprio criou aqui na Terra para fazer entender as pessoas. Então, mas que existem essas medidas. Se houver na parábola da semente, uma semente mediu 30, outra mediu 60, outra mediu 100. É incrível o agir de Deus. É um Deus justo e fiel. Não deve ninguém. Ele paga até a última moeda. Por isso, Paulo disse que aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. A medida que o homem dar é o que ele vai receber. Quanto mais você dá, esse dar não é só dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Faz parte também, claro. É tudo que é teu. Toda a sua vida. E os seus acessórios. Quando mais você der, mais você recebe de Deus. Veja só, por exemplo, o exemplo de mim mesmo aqui. Como há mais de 27 anos eu doei a minha vida.
Eu tenho dado a minha vida em prol do reino, dos quais 7 naquela preparação intensiva até entrar na guerra. Mas mesmo na preparação eu já me doava. Por isso tenho recebido muito da parte dele. Porque eu dou muito e recebo muito. Muito forte, né? A mensagem é a mesma. Não mudei nada. Eu dou bué, balé, bué e recebo bué, balé, bué. E não penso que estou a me referir a receber fisicamente. Não. Eu, para mim, a minha paixão é receber o espiritual. E sei que quando eu recebo o espiritual, o físico me se sujeita a mim, me obedece. Não estou a dizer que não se semeia as coisas físicas. Paulo falava à igreja, quando ele pedia contribuição para se ajudar os irmãos, os santos que estavam, a igreja, né? Aqueles servos que serviam no altar, que estavam em Jerusalém e havia lá fome. Ele disse: eles vos semearam as coisas espirituais, e importa que vocês lhes semeiem as carnais. Estava falando, vos pregaram o evangelho, vos anunciaram as boas novas, oraram por vocês, quando você neles conhecia, neles vos conhecia, intercediam. Então, está na hora agora de vocês fazerem a reviravolta, semearem as coisas carnais, físicas. É muito forte, é a lei da vida. Eu tenho doado a minha vida. Por isso eu carrego uma fortaleza muito grande, hein? Porque eu tenho dado as minhas forças e recebo as forças dobradas da parte do meu Pai. Eu tenho dado o meu sangue e recebo o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Filho de Deus, que é o Espírito Santo, sem medida, uma medida recalcada e transbordante. Hum? É incrível. Eu não estou a te mandar para você fazer loucuras em buscar a Deus ultrapassando até os limites. Não. Aí vem também uma palavra que diz assim, para você fazer tudo com medidas, segundo a medida da tua fé. Quer saber? Porque senão te faz mal. O que eu estou a fazer hoje, não o que eu fazia ontem. A vida que eu estou a dar hoje, não, por isso você viu, falei em 7 anos, foi como um menino. Mas depois comecei a crescer, enquanto fui crescendo, fui aprendendo a dar mais. As necessidades aumentavam, assim que estás a ver como mais ou menos, né? Você é um funcionário que ganha 300 mil, quase 200. Você está a pensar que as necessidades são iguais a um milionário? Não. Você, embora fica doente, vai mesmo no quê? Não estou a falar que temos agora a cura. Vais no posto médico aí do bairro. Se vão te cobrar lá só 20 pau. E vai ficar mesmo curado. Mas ele não vai aí. Ele vai onde? Vai na Espanha. Rio de dinheiro. Ouviu? Eles querem mais, querem a vida que eles levam, o modo de vida é diferente da tua. Você se contenta com as coisas pequenas, com pouco. Eles não. Eles na mesa tem que ter tudo. Tem que ter café, tem que ter chá, tem que ter fruta, tem que ter pão, tem que ter carne, tem que ter peixe, feijão preto, feijão branco. Uma... Ouviu? E todos os dias assim. Quer dizer que você só tens lá uma governante na tua casa. Porque você ganha um bom salário, tem alguém, um babá, não sei, uma babá, não sei o quê. Mas eles, você vai encontrar uma equipa de funcionários, você não imagina, mais de 3, 4, 5, 6, 10, 15 trabalhadores, jardineiros, guardas, não sei o quê. É um batalhão. Mas por quê? Porque aquele é o nível dele de vida. Então, é muito forte o que você está ouvindo. Assim também como os níveis espirituais. Aquele que é mais crescido, como o próprio Jesus falou, aquele a quem muito lhe foi dado, muito se lhe requererá. Deus vai requerer mais desse aqui do que de você. Mas que o segredo está nisto: dar para receber, suportar para esperar os momentos bons, resistir
Por que que Tiago falou, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas antes sujeitai-vos a Deus? Porque quando você resistir, estás a abrir a porta ou fechar a porta para ele fugir e abrir a porta para a bênção vir. Quando ele foge, olha o que está escrito aqui na Bíblia. No livro de Lucas, capítulo número 4, aí no versículo 13, só esse versículo último aí. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não foi porque o Paulo Jesus orou muito para ele fugir, lhe mandou boi de fogo. Não. A tentação tem um tempo determinado. E quem estabelece o tempo não é o tentador, é o teu Senhor. É muito forte, né? Quer dizer que Deus tem o controle de tudo. Quer dizer, ele só veio como um instrumento da tentação. Mas não é ele que tem as cartas nas suas mãos. Como diz o Trump. Nem ele tem as cartas. O diabo não tem. Quem tem as cartas é Deus. Então é Deus que permitiu, que ordenou para que Satanás viesse te atormentar, te tentar, te provar, te cirandar, te peneirar. E esse Deus que deixou, permitiu, enviou que Satanás viesse te atormentar, determinou o tempo da tentação. Enquanto o tempo não terminar, ele não vai sair. Pode lhe mandar fogo, pode orar, pode jejuar, pode aumentar a intensidade, pode multiplicar o sacrifício, pode passar a noite acordado, ele não vai sair, porque ele está aí por uma comissão. Tem que terminar a comissão dele, ou então a missão dele, que Deus determinou, se mais ou menos uma prova de 3 anos. Não vai sair. Enquanto os 3 anos não passar, não sai. Qualquer esforço que você fizer para você se ver livre daquela aflição é o pior que você faz. Principalmente esforços fora da palavra de Deus, como mais ou menos buscar soluções físicas. Me ajudem! Estás a ver, você está no deserto, né? Fica aí a gritar, me ajudem, vocês não estão a me ver. Você começa a culpar os outros. Hã? O mesmo Deus que permitiu Satanás para te andar também deu autorização ao Satanás para cortar tudo à sua volta. Por isso, qualquer um que tentar te ajudar, ele endurece. Aí entra o cortador, os migrador, o destruidor, o devorador, tudo. O atormentador. Né? Se é um escorpião que eles enviaram, como enviaram contra Paulo, um espinho na carne, para ver ele esbofetear, no tempo que Deus determinou, é que aquela dor vai desaparecer. Paulo passou isso. Orou 3 vezes ao Senhor para que se desviasse dele. Desviou de quê? Da dor que ele estava passando. Para que fosse curado. Pois um mensageiro de Satanás lhe deu uma bofetada. Eu, quando desci no monte, eu estava aí no Zango Zero, né? Aquela prova que eu vos falei, eu vi na visão. Aquela tentação, aquela tribulação que eu passei por descer no monte. Eu vi. Agora você veja. Tinha uma porta e eu queria entrar naquela porta. Afinal, tinha lá um inimigo escondido. E esse inimigo é um rapaz que nasceu comigo no passado, há muito, lá na Imocola, e que já morreu. Quem é de Imocola conhece ele, chama-se Codibanguela e Bangela. Jogamos junto a bola, crescemos juntos lá no Bom Jesus. Por que que Satanás trouxe um defunto? Um ataque de morte. Quando o diabo está atacando com morte, traz um morto. Por isso, toda vez que você sonha com um morto, é ataque de morte. Ok? Com alguém que já morreu, claro.
Uma porta se abriu, grande e eficaz, mas cheia de inimigos. E era uma falsa porta, aliás, a porta dos anos zero. Lá estava o inimigo escondido. Eu tentei entrar. Não, aquele soco também, se me atingisse mesmo. Não, parece que perderia sentido. Eu não espírito. Aquilo era chapada até, da cara. Chapada da cara é terrível. Chapada da cara. Onde ele te junta os olhos, a boca, o nariz, tudo. Mas como houve a força que ele tirou aquela mão. Até o vento, eu senti. Mas eu abaixei, chupa, a mão passou. E eu acordei da visão. Assustei assim. Mas como não me atingiu, isso não aguenta. Então foi aquela bofetada. Uma grande bofetada. Não me atingiu, mas ainda assim, dor que eu senti já no físico, né? Ou então no mundo real. O mundo real não é esse, é aquele. O mundo irreal é esse. Ouviram? E qual era o tempo determinado? Não. Aí o tempo determinado é reparar. Porque se você saiu do caminho, o tempo determinado é reparar. Tem que reparar os danos. Ou então voltar no caminho. Quando você volta, tudo passa. Enquanto continuares fora, na oração não há nada. Ok? Mas que Deus é que permite isso para que a gente aprenda sempre alguma coisa e cresça e seja abençoado. Ah, que bom ser abençoado. Quem que não gosta de ser abençoado? Ou, como Davi fala, aquele que faz a vontade de Deus, hein? Sua mulher é semelhante a uma videira frutífera, né? Na sua mesa. Sua mesa, não? Volta à sua casa e com plantas de oliveira, seus filhos em volta da sua mesa. Hein? Então, a alegria da mulher virtuosa, que serve ao seu marido com interesse, não interesse, o coração, como ele se alegra, ou como ele é honrado. Muitas mulheres se comportaram prudentemente. Aí já só são as suas filhas dizer, mas como a nossa mãe, não existe outra igual. Aí o marido depois disse, tem várias filhas de mulheres na terra, mas como a minha, porque faz bem ao seu marido, faz bem aos seus filhos. Então, e a bênção do Senhor vai repousar. E se houver as bênçãos no livro de Moisés, que aqueles que fazerem, obedecerem, guardaram os mandamentos, como as bênçãos vão lhes seguir, sua casa, seus filhos, sua maçadeira, até a maçadeira abençoada, é, seu cesto, saquitele, hoje mais ou menos temos aí a dispensa, conta bancária, até os animais vão brotar e não haverá estéria, até as plantas, todas vitaminas, porque a bênção do Senhor repousa naquele homem. E quando o homem tem a bênção, tudo que é dele fica abençoado. É assim. Mas, antes de ser abençoado, passou prova. E mesmo sendo abençoado, tem que estar preparado. Porque se Deus quiser aumentar o nível, veja só, por exemplo, eu fiquei 18 anos no deserto, só para gerar o avivamento. Avivando, muita canção. Vou continuar a pregar, mas naquele sentido aí, não. Aí, não vou parar de pregar. Avivando o Senhor, vem muita canção, vem como a chuva. Esse homem que morreu agora, chamado Jimmy Swagger, nós olhávamos para aquelas campanhas lá na América, no Brasil, aqueles milhares de pessoas, hein? E a vocação
o chamado pelo avivamento mexia com a minha alma. Meu coração estava quente, palpitava. Terminava de assistir uma mensagem como essa e ia dobrar o joelho. Ia chorar, ia no deserto. Oh, Senhor, até quando? Aviva-nos também nós. Vem como a chuva. 18 anos é o preço que eu paguei para gerar a bênção que seguiu depois. Espiritual com a manifestação física. Ouviram? E vós sois o resultado, dos meus desertos, das minhas lutas, das minhas peregrinações, das minhas tentações, das provas que eu passei. 18 anos, muita luta. E quando veio a bênção, é só alegria. Lembra-se da inauguração do que fica. Isso é alegria, as pessoas choravam. Aqueles que saíram comigo do deserto só choravam. Hein? Só choravam, e não somente, só choravam. Aquele homem que estava lá, o escondido, desconhecido, hein? O amaldiçoado. Quando você está no deserto durante muito tempo, as pessoas pensam que você é um amaldiçoado. As pessoas que me abandonavam diziam, esse homem está amaldiçoado. Diziam assim. Os discípulos que fugiam diziam, esse homem está amaldiçoado. Deus o amaldiçoou, esse nunca vai crescer. Você não vê que ele não cresce? Esse é um maldito. Falavam mesmo assim, Rivas. Diziam, aliás, você estavas lá. Diziam, esse aqui foi amaldiçoado por Deus. Por isso não cresce. Passa ano, entra ano. Mas eu estava a pagar o preço da manifestação do reino. E quando chegou a hora, é só alegria. É ver aqui que fica cheio, autocarros a virem, a levar o povo da estalagem, o povo não sei de outras áreas, a virem, a virem, a virem. Quando eu subi no altar, eu estava, olhei para aqui, meu Deus, lembrei-me de onde eu estou a sair. Um lugar bonito, não sei o quê, com as luzes e tal, tudo em harmonia, os grupos corais a cantar. Mas um preço foi pago. Agora, eu queria mais. Não somente eu, e porque é a minha vocação. Tinha que pagar outro preço. Não, vocês estão entendendo, né? Tinha que pagar um outro preço. E tinha que estar preparado para assumir qual fosse o preço que eu ia pagar. Que o meu pai poderia trazer. Ninguém escolhe, não, quero passar isso. Quero sofrer desse jeito. Não. O tempo e o modo vêm de Deus. É Deus que estabelece as regras, o modo e também o tempo. Quer dizer que eu queria sair dos 30 para 60. Eu queria, eu sentia esse desejo. Achei-me miserável. Miserável homem que eu sou. Várias vezes eu confessei, disse: se o avivamento é só isso, então somos os mais miseráveis. Se é só isso é miséria. Até os meus inimigos, para tentar me rebaixar, chamaram isso de migalhas. Alguém disse: olha, o homem venceu. O inimigo mandou, diz a ele que são migalhas. Lhe deram migalhas. Os invejosos são os mesmos que no deserto me zombaram. O homem não cresce, o homem não cresce. Agora cresci, disseram que são migalhas. Eu disse: não tem problema não. Estão a me ajudar. Eu vou buscar a outra porção. E assim, eu tive que pagar um preço, não somente a continuar a esperar e orar, mas também a pagar, a ser atribulado. E vocês sabem, estou a falar, quase todos estão aqui, estiveram comigo lá em 2020. Vocês sabem aquela tribulação, perdi, hein, uma filha que eu criei. Como é que se chama? Tem um termo daquela filha que você lhe cria, ele chama de própria tua filha. É enteada, mas que não tinha nada de enteada. Foi sacrificada a menina. Para não falar do meu pai que foi sacrificado antes da primeira glória. As perseguições.
ameaça de morte, envenenamentos, lutas, infâmia, injúrias. Se levantaram, parece que em todo mundo, muitos inimigos nas redes sociais, ameaça do regime, os pentecostais, o desprezo da Universal. Chamaram-me todos os nomes. Tudo isso é o preço que eu tinha que pagar para chegar até hoje. Hum. Eu não sei se devo dizer que a lua ainda vai brilhar, mas também dizer que já está a brilhar. Isso aqui, senão eu vou me conformar. Ainda não brilha. Mas os sintomas da glória da segunda casa, que é o brilho da lua, pode-se sentir em várias nações. É incrível. As pessoas agora, antes nas redes sociais, eu não vejo, não entro lá nos comentários, eu não vejo também esses vídeos aí do TikTok. Mas é você que está a me contar. Você tem lá no seu 400 mil, mais ou menos 80 ou 90%, todos a elogiar, a falar bem. Estou a sentir bem. E outras línguas. Só 10 é que vão questionar. Cuidado com os falsos profetas, não sei o quê. Ouviu? Mas antes não. Antes, nos meus vídeos, se você vê alguém elogiou, é um de vocês que entrou lá. Senão a maioria me xingava, me bombardeava e não sei quem. Mesmo quantas vezes que eu ameacei pessoas aqui da igreja. Quero aqui nas lives como no WhatsApp, assim presencialmente. Porque eu vi, aquele foi catado mestre, Rui Vaz. Eu disse, não, eu quero ficar longe das conversas dos meus inimigos. Eu, como não vou lá atrás para ver também o que eles estão a falar, estou mesmo bem. Então, eu vou proibir, eu até vou ameaçar. Quem me trazer recado do meu inimigo vai ter problema. Nem com isso. Ah, uma vez o Espírito Santo me falou, não é possível evitar isso. Vai evitar como? Vai evitar como? Se o propósito mesmo é você ouvir essas coisas para sentir dores, porque prova. Por isso não vais conseguir evitar. Se uns deixam de trazer, sempre vai ter alguém, um enjoado, um intruso, um inimigo ou um ignorante, um inocente que não ouviu nada de que você falou e vai te trazer, pá, bomba. Até aqui hoje continua. Uns já são antigos. Manda mesmo o vídeo mesmo do quem, da quem está falando mal de mim, mesmo já tendo proibido. Depois entende, não é possível evitar. Hoje já aparece um, mas antigamente não sei o que, olha, aquele miúdo aí, olha, porque não sei o que, olha, não sei o que, olha, o fulano não sei o que, olha, porque não sei o que. Isso tudo chegava até mim. Mas eu depois disse, não tem problema, não. Vou suportar isso. Eu sou forte. Diga ao fraco. Então, mas era o preço, ou é, que estamos a pagar para ver outra glória. Veja que agora o deserto financeiro já não deu em cheio, como nos 18 anos. Quer dizer que há provas que já era, não voltarão mais. Mudarão para outro âmbito. Não que não atacaram as finanças, mas não conseguiram atingir-me como antes, que tinha até para ir como é que é? Para as bombas. Tem que controlar. Hein? Por isso, não podes colocar ainda o combustível sem provar se tem dinheiro ou não na conta, para não passar vergonha. Ouviu? Primeiro sabia que tinha X, ia lá na altura nem tinha os preços, tinha que parar, não quero aí, e consultar. Não, tem lá 3 pau. Dá para pôr pelo menos de 2 mil. Nem que seja só 2 litros só para me aguentar. É assim. Mas quando desta vez também atacaram as finanças, atacaram. As finanças foram muito atacadas. Se você perguntar às pessoas que trabalham nos bancos, que têm acesso às minhas contas, eles vão te falar o que aconteceu com o apóstolo. Aqueles que me conheceram desde 2022 e hoje eles vão dizer: o que é que houve? Sim. É? Quem é que trabalha no banco
Amém? Não, você não vai falar, né? Manda no off, né? Não vai falar, assustaste. Eles do banco vejam tudo. Ei, quem me falou é o quem? É a Chiquitai. Chiquitai me disse, eu posso, ninguém tem ele, qualquer banco. Ele, se quiser ver a tua conta. Oh, como assim? Ele não trabalha, mas vai ver. Rui Vaz. Rui sabe o que eu estou a falar. Rui! Rui ficou chateado quando eu lhe falei. Rui, quando eu te falei, tu tinhas ficado chateado, né? Mas por que que aconteceu isso? Porque eu estava a ser peneirado. O que o diabo queria que nesse momento eu entrasse em choque. O que o diabo queria que nesse momento eu ficava preocupado. O que o diabo queria que nesse momento mudasse o discurso e pregasse finanças e fizesse propósito e apertava e não sei o quê. Mas eu me deixei levar. Não, não é me deixei levar pela onda do mundo, mas pela palavra de Deus. Confiei no Senhor e eu acreditei que o meu Deus é Deus. E eu você. Amém. Deus abençoe a família que vai embarcar para Luanda. Faça uma viagem tranquila, na presença do meu Pai, debaixo da graça. In the name of Jesus. Amém. Está consumado. Por isso, nós tivemos que esperar, suportar essas provas todas por causa da glória que nos foi prometida. Agora, depois disto, vamos desfrutar, vamos ser consolados. Ouviu como fomos consolados depois que viemos do deserto? Vamos ser consolados, vamos ser consolados. Vai haver momentos de alegria no meio da igreja, a igreja vai crescer, vai aumentar o número, talvez um espaço novo, e tenho a certeza, porque eu vi esse dia, mas estarei preparado para pagar o preço da glória da terceira casa. E se o preço é perder o que eu tenho que aceitar. Não, você não entendeu. Se o preço que você tem que pagar é perder o que você tem, aceita só perder. Viste Jó e as suas lutas e o que seguiu depois? Não, você não pode imaginar. O que Deus deu de volta a Jó é tudo dobrado. Muito mais do que ele tinha. Em tudo. Por quê? Porque ele não pecou na prova. Ok? Então, se é para perder o que você já ganhou, bênção, a própria bênção. Quem dava aquelas bênçãos a Jó era o próprio Deus. Ele não roubava, era fiel. Mas aquele que o abençoou, tirou. Deus deu, Deus tirou. E ele disse que louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sempre há um preço para pagar. Ah, que coisa boa padecer por amor a Cristo. Até para entrar no céu, as lutas aqui na terra é para você ser inquilino do céu. Você não é salvo pelas lutas que você passa. Não, mas é a preparação para ser morador do céu. Depois que você foi salvo gratuitamente, pela graça sois salvo, mas você está a ser aperfeiçoado para ser um cristão, um crente
um justo aperfeiçoado. E o aperfeiçoamento é aqui na terra. Começa aqui e termina lá. Quem sabe? Quem me diz? No seu aperfeiçoamento é o quê? Justo aperfeiçoado no céu é o quê? Já falei aqui. Quem entendeu um dia? Mateus Ramos Macala, já estás nas orações da libertação. Mateus me coloca nas orações da libertação. Já estás nas orações da libertação, ó baixo e seco? Seja livre tu e a tua casa. Sim, corpos transformados. O Tiagão respondeu bem. Corpos gloriosos. E quando é que as pessoas terão os corpos gloriosos? Aqueles que já partiram. Hã? Corpos gloriosos. Quando ressuscitarem dos mortos. Ressurreição. Ok, Márcia. Quando ressuscitarem, ressuscitam com outros corpos. Não ressuscitarão com os corpos na qual foram sepultados com ele. Vão receber corpos espirituais gloriosos. E todos que entrarem no céu com seus corpos, esses são os justos aperfeiçoados. E aqueles que não experimentarem a morte, no arrebatamento, você sabe, ante a última trombeta, primeiro vão acordar os que dormem. E nós que vivemos seremos transformados. Essa transformação é a mudança dos corpos físicos para espirituais. Então, esses entram no céu com seus corpos e assim são chamados justos aperfeiçoados. Mas também existe o aperfeiçoamento aqui na terra. O que é isso, aperfeiçoamento aqui na terra? Quando é que são aperfeiçoados os justos, os filhos de Deus aqui na terra? Através das provas para gerar a mortificação, para trazer a santificação. Mortificação que gera santificação. Ouviram? Mas isso tudo é através dos sofrimentos por amor a Cristo. Ok? Márcia Dunda, entendeste? Obreira Márcia. As duas perguntas ele é que respondeu. É sim. Então, afinal de contas, os sofrimentos são muito bons, pô. Por amor a Cristo, por causa da tua fé. É para o teu aperfeiçoamento. Aleluia. Então, o dia que você descobrir, aliás, já descobriste hoje, que a vida é assim, a vida cristã, o dia que você passar nas provas, lembra-te dessas palavras, tá? Olha não pela dor, olha pelas recompensas que essas dores vão trazer. Como é que vou ver recompensa se no momento tenho dor? Sim, sede pacientes nas tribulações. Alegrai-vos na esperança. Quando você for paciente na dor e se alegrares na esperança do que vai vir, acabou. É um combustível muito grande. Não é que vai evitar a dor vai continuar aí. Mas está a ver aquela dor com esperança? A dor é minimizada. Estás a ver? Até os doentes no hospital. Por que que os médicos, aqueles psicólogos, pessoas que, motivadores, motivam os doentes? Porque quando um doente tem esperança na cura, é muito forte. Cientificamente isso aprova. Parece que o corpo também tem capacidade para reagir.
e receber e não sei o quê, a medicação traz efeitos, não sei o quê. Mas você vai encontrar um doente desfalecido, desanimado. É grave. Os enfermeiros que falam isso. Por isso é proibido você. Hoje já falam. Antigamente não. É proibido você falar um doente grave que ele está grave. Aqueles doentes que não estão no estado de coma, estão a viver naturalmente, mas o estado clínico dele é grave. Você não pode falar, você tem que minimizar. Não, vai passar, vai passar. Vai passar, o tratamento bom, isso vai passar, vai voltar para casa. É assim. Não é que hoje não fazem, mas hoje tem médicos aí que são feiticeiros, né? Que falam mesmo, tá espalhado. A situação é, ele não te fala assim, talvez diretamente, mas nas entrelinhas, vai mostrar na cara, e pá, isso aqui é complicado. Ouviu? Mano, você não precisa alguém te falar que a situação está mal. O rosto dele, como ele vai falar, você vai dar conta que a situação é crítica. Mas bom médico te anima, te exorta, te conforta, te consola. Não é mentira, ele está a preparar o terreno e o medicamento, quando vier, encontra um corpo animado. É assim também você. A dor está lá. Esse ânimo não tira doença. Esse conforto, consolo não tira doença. Mas, porém, ajuda a pessoa para a recuperação. Assim também, o crente que tem esperança, que se alegra na esperança, passa as provas a chorar, mas um choro diferente. Passa as provas a gemer, mas um gemido diferente. Porque tem alegria na manhã. Então ele se esforça pelas recompensas. É como mais ou menos quem? Nós que fomos circuncisados. Mando cada história. Estás a ver? Chama-se lá no quê? Qual é o nome que se chama aquela circuncisão aí? Lá? Os bacongos. Só tem que ser um bacongo. O seu Mendes não, você é miúdo, rapaz. Lá no Canda, né? Como é que é, Domingos? Kionga? Não, aquilo tem um termo próprio. Você está falando em Canda? Ah, então Canda mesmo. Nós não temos Canda, ok? Sim, chama-se Mukanda, nós em Canda. Óbvio? E são pessoas já, uns são jovens, adolescentes, não é bebê não, como no hospital. Então são pessoas, uns já são jovens, naquele tempo também isso já não existe mais, né? Eu acho, não sei, não estou lá. Então, uns são adolescentes, para jovens, jovens, atrasaram. Aquilo, a dor é muito grande. Mas você, na hora que está a doer, vai te lembrar dos benefícios da circuncisão. Vai te lembrar que você vai ser considerado como um homem, porque todos os circuncisados são os homens. Lá, quem não é circuncisado é marica, passa mal, é bullying terrível, não toma banho no meio dos outros. Lá se toma banho no rio, não é como aqui nas casas. Os jovens todos, os adolescentes vão em grupo, então tiram os calções, é beleza, sabe que é circuncisado. Todos não circuncisados fogem. Estão sempre, estão sempre, estão, estão sempre a dizer, não, me mandaram lavar arroz, prato, vamos tomar banho, não, eu, não sei o que, ele sempre vai no rio sozinho, porque tem vergonha de tirar as roupas onde estão os amigos. Os amigos sabem que ele não é circuncisado. Ele mesmo sabe que os amigos sabem, mas as palavras é só tirar, depois os outros começam a rir. Chamam de nome, não sei o que. Então ele, para evitar, não vai com eles. Então, aquela dor, o rapaz, o adolescente, o jovem, vai se lembrar que já não vai passar o que ele passou. Terminou o que ele passou. Já não vai passar o bullying. E outros benefícios, claro. Hein? Que não adianta falar aqui. E pronto, acabou. Então ele cria força, doer.
já terminou. E as dores no tratamento também idem. Porque leva não sei quantos meses a ferida. E não se põe lá medicamento. É incrível aquilo. É só folha de bananeira. Amarrar. Não põe lá nem mercúrio, nem comprimido, nem nada. Você toma. Só folha de bananeira. Assar folha de bananeira e enrolam naquilo. E aquilo depois cola. Para lavar tem que ir no rio todos de manhã e no cachimbo. Não pode ser no tempo da chuva. Porque não vive em casa. Então, vamos contar a história. Todos vivem lá na mata. Abandonam as casas dos pais, vivem num arraial. Então, aqueles que já foram circuncisados são os vossos chefes. Que vêm, não vai lutar, vinha fugir, é porrada, é tudo. Quatro cantantes, quatro. Pela manhã, 5 horas, 6 horas estão a aparecer. Os já circuncisados, para vir vos levar no quê? No rio. Todos vocês, quem é que você não vai? Chegar lá com aquele frio para molhar o negócio na água. E eles vêm começam a arrancar tio sangue. Ai, cala-te, candante. Seu candante, seu Tavarra. Você também já está a se preparar. Eu também, os próximos que entrarem, que eles vão passar a mão na minha mão. Os que também. Então, é assim as provas. Pode gritar. Você pensa que a tua mãe vai vir discutir porque vocês maltrataram meu filho? Podem te dar surra. Aquilo, é proibido você vir falar o que está acontecendo lá. Tem vezes os gajos vão embora comer a comida do quem? As mães todas as tardes vão lá. Não podem chegar lá, tem que ficar lá distante. Cada história que eu não mando. Então as mães, só os pais é que entram, as mães não. Se é mãe uma menina, deixa lá os circuncisados já, que eles são os vossos chefes, quer dizer, os jurados já, os militares já que estão prontos, é que trazem as comidas. Eles vão destapando as comidas. Quando ele ver que aí tem fundos com carne, a brincar. Esse é um recruta, vai comer fundos com carne. Eles papam, só vão trazer as folhas aí. E tudo em conjunto. As comidas chegaram todos para comerem junto. É comunismo terrível. Tudo em conjunto. Não pode dizer esse aqui é da vida da minha mãe. Não, ai de ti que você dizer que esse aqui é da minha mãe. Amém. Quantos dias? Aquilo, é só meses. Geralmente só se faz aquilo nas férias. Nas férias finais. Deve ser aí uns 2 meses, ok? Ou 1 mês e meio. Então, quando já as feridas começarem já a secar, aí vocês voltam. O tratamento vão completar já em casa. É, não é brincadeira não, pô. Estão a ver como suportar a dor por causa dos benefícios? Assim são as tribulações. Saiba disso. E não se vai pôr calça como? Vestido de mulher, saias mesmo, porque senão aquilo você tá mal e anda com as pernas assim, com vestidos. Hã? E quando você vê mulher, todo tem que fugir. Mais ou menos vocês foram lá no Rio, estão a ver, vocês estão a ver mulher, o que está à frente avisa, todos a entrar na mata,
É proibido a mulher tiver. Se a mulher tiver, tá mal, vai apodrecer. É pá, é cada cultura. Mulher não pode te ver. Você pode ver a mulher, mas ele não pode te ver. Por isso, quando você estão mais ou menos ir lá na mata, aí para quando já ficam já mais ou menos, eles fazem patrulha, ir lá buscar bananas lá nas matas, não sei o que, nas fazendas. Então, quem está à frente dá toque. Ai, suspeita! Todos na mata. E com rostos pintados, tipo militar, máscara, tá? Pintados de preto, carvão. É incrível. Aquilo é mesmo satânico. Aqueles são rituais. E isso, o nosso foi já nessa fase em que o modernismo já tinha entrado. Dos tempos passados, aí havia maravilhas e tudo. Aí bruxaria ao vivo. Amém. É muito forte, pá. Quarta-feira, terminei a minha exortação. Como é que é? A minha história do quê? De Mukanda foi forte, né? Mukanda. Mukanda. Hein, Márcia? Major. Yara. Aurora. Wagner. Catrumba. Catrumba passou nisso também. Tudo isso só para vos fazer compreender a mensagem de Cristo. Por isso, quando eu estava a gemer esses 3 anos, eu sabia que eu estava a procurar o brilho da lua, as dores do jejum. Você se lembra, né? Quantas vezes eu vos comuniquei as minhas aflições aqui? Quem se lembra? Você se lembra? Que eu dormia e morria. Sentia que eu ressuscitava para voltar a viver. E depois de despertar, tinha que ficar na cama ou lá no chão, não, não moro na cama. Não moremos, dormimos na cama. Lá, primeiro, pelo menos alguns minutos para recuperar. Parecia a bateria tinha que voltar a carregar. Já despertei, mas sem ânimo, sem quê? Ânimo não, sem força, sem vida. Depois de um tempinho, recuperava, levantava. Andava nas paredes. É incrível, não mudou nada. Estás a ver? Por que não mudou nada? O mesmo alimento que eu me alimento com ele é o mesmo que eu alimentava. Eu andava a segurar nas paredes para subir os degraus, porque os dormitórios estão lá em cima, os quartos. É a segurar no que é na escada. Mas hoje não. Eu desejei até arrebatamento para subir lá em cima. Eu descia aqui, quando terminava a live, parava, ai meu Deus. Desejava ser arrebatado para ir para o quarto. Ouviu? Mas hoje já estou a passar aí a correr. Velocidade. Mas não mudou nada. Não pense que não. Terminou o jejum de líquido, não sei o que, não. Eram as lutas. Mas eu sabia lá no fundo que a recompensa estava a vir aí. As gripes, os espinhos, os agentes secretos na igreja até me esperavam para ver como é que eu vou aparecer. Sabiam disso? Eu via nos olhares, eu lia os corações deles. Me esperavam. Principalmente quando eu começava a coxar. Ei!
Aquilo era uma preocupação muito grande. O quê? É um AVC ou o quê então? Eu a coxar. Incrível. Mas quando subia no altar, já não coxava mais. Eu girava aquele altar sem coxar. É só fora do altar. E aquele foi um demônio que me deu lá uma quê? Quem se lembra aquele dia? Eu, quando desci para ir fazer libertação lá, uma senhora que manifestou, o Gaspar se lembra, o Panzo, manifestou demônio. Você não imagina. Lançou aquela cadeira, o ferro me bateu aqui, você não imagina, aqui no joelho. Pum! Eu até pensei que quebrou o osso, mas eu falei, não, nenhum dos meus ossos será quebrado. Não, deixei de descer, parei de descer. Ah, parei de, por causa disso. Parei também de ficar, até ver onde eu, aí no que não. Onde eu paro aí no limiar do altar. Tinha parado de ficar aí, porque eles estavam a projetar para entrar alguém para me empurrar aí. Avisei, né? As trevas estavam a preparar uma maluca ou endemoniada que é para me empurrar aí. Foi me revelado. Não fica mais aí, não. Não viu? Por isso eu ameacei aquela menina. Aquela menina não tem, nunca mais apareceu naquela falsa manifestação. Aquela bruxa, aquela menina. Anda onde aquela menina? Tentou correr para vir me empurrar. Eu disse, ei, você está pensando que aqui é na Universal ou na Pentecostal? Está a brincar, né? É o Branzola. Naquele lugar, né? Você não está vendo agora quando eu vou lá, meto os rapazes, ficam aí atrás. Ah, nunca deram conta, né? Quando eu fico sentado aí, o meu puto Fred, ele já sabe. Fred já sabe. Só lhe dou toque aí. Controla aí o território. Amém. Então, foram 3 anos difíceis só para gerar o brilho da lua. Custou muito. E ainda estamos a gemer. Custa o que custar. A lua vai brilhar. A lua? Não, vai. Ó, como então? Vai brilhar, sim, senhor. Dona Esmeralda já está a brilhar, pai. E o impacto lá fora é muito grande. Sandra Adriano, era necessário o senhor passar isso para eu poder estar aqui. Sim, é verdade, Sandra. Alguém tem que sofrer, alguém tem que morrer. Joia tutti, Bispo Manuel Francisco e o Bispo Auxiliar Adriano Mogenga. Bispo Panzo, Brasil está uma benção. Está em chama o Brasil, né? Está a sair de lá. A Estela disse, já brilhou. Como assim, Estela? Conta-me ainda aí. Portugal está a brilhar. O que é que está a brilhar em Portugal, ó, Panzo? A lua? Moçambique está a brilhar. Alexandre Jerônimo, eu vi o papai na lua quase uma semana. Muito forte, Alexandre. Luanda, então, pior, está no bolso de Elias. E as catástrofes, então, em Luanda. E Angola. Acidentes. Isso tudo já são as consequências do brilho da lua.
Em Portugal, muita gente a buscar. Muito forte, Panso. Hoje uma pessoa comentou no TikTok, Dario, eu vejo um ser divino nele. Como entrou em contato com ele, a lua já está a brilhar, a convencer os estrangeiros pelo rosto do mestre. Disse que estava a ver um ser divino nele. Como alguém que entrou, especifica bem. Ele disse como alguém que entrou em contato com ele. Como entrou em contato com ele. Quem entrou em contato com essa pessoa? É você? O povo está a conhecer a Estênio. O pastor Osmer recebe ligações de todas as províncias para pedir oração. Muito forte, pá. Muita morte nos arredores de Angola. Obreira Bambi. Minha esposa via transfiguração no pai enquanto orava ontem. O rosto mudava para leão. Pastor Estevão. Muita morte, meu Deus. Aurora. Diretores a tectarem com a presença do homem. Como assim, diretores? Diretor das empresas. Aleluia. Não é brincadeira, não, pá. Por isso, cura Jesus. Cura Jesus. Cura, cura. Sua palavra cura. Meus pensamentos cura. Believing. High se divinity in unite. O diretor da identificação escapou a apanhar AVC. Isso é muito forte, rapaz. Os docs estão sem rumo. Entre milhares, Angola foi escolhido por Deus. Luanda está em chama do Espírito Santo em todo o país. O joelho de todos vai se prostrar ao Deus de Estene, Deus do profeta Elias. Todos os dias há funeral de oficial, agentes em vários cemitérios de Luanda. Aí é, oficiais generais, subalternos, superiores. Meu Deus. 2 anos vi numa visão o mestre no céu, frente a frente com a lua. Seu rosto, o cabelo, a barba eram mais alvo que a neve e os olhos eram de fogo, e barba mais grande. Era guerra com os poderes da lua. O nível que o mestre alcançou, se fosse na bruxaria, nós que não temos dinheiro e já não teríamos acesso para falar. Sandra, nós que não temos. Não, é verdade, Sandra. Se fosse na bruxaria, você já não teria. Vocês só poderiam me ver no binóculo. Vocês seriam só pessoas para o encher. Eu faço profeta, são estratega. Tem que ter os pobres para encher o seu espaço. Mas assim, benefícios, não sei, contacto, não sei. Não, isso é só para os ricos. Vocês não teriam, não falariam, ter mais live assim no Zoom. Não. No Zoom só pregava, e se retirava. Deixava lá o discípulo que ia conversar com vocês. Olha, conta o testemunho. Ele vai ficar mais aí. Tá maluco que? Eles sabem o que eles falam. Tem dinheiro? Eu não tenho, onde não tem dinheiro, eu não fico. Eu só tenho que tratar assuntos, negócios. Vamos falar de quê? Testemunho? Oh, eu vou comer testemunho. Eu quero dinheiro. Ouviu? Os corruptos. Ele só estaria a conversar no grupo dos empresários.
grupo dos grandes, cabeças, selecionados, e não entra quem quer. É? Aquelas mamás cheias de massa que andam de carros, os papás que têm muita massa, os diretores, esse é o grupo. Arcanjo é que te conta. Esse grupo aqui, ai do arcanjo se ele mais ou menos tentar conversar com alguém desse grupo aí. Eles controlam essas pessoas. O discípulo não pode ter contato com essas pessoas. Não pode. Só mais ou menos o tal Rico falou um exemplo só. Na aula, estava conversando com o pastor Arcanjo e tal. O pastor Arcanjo até me ajudou. O quê? Na presença dele não vai lhe falar nada, vai lhe chamar. Como é que você chegaste até aí? Quem é que te manda? Não, mano, ele é pobre. Quem? Olha, oh, rapaz, cuidado! Eu vou acabar contigo. Pergunta só o José, vai te contar. Esses netos, como protegiam os ricos da Universal? Esses bispos. Quem é você, pastor lá do bairro, ou discípulo que vais na casa? Ele vai te mandar, não sei se miúdo vai me, vai me marcar golo. Ele mesmo. Se mais ou menos vir, pastor, bispo, será que dá para mandar um rapaz para ir na minha casa? O quê? Rapaz? Não faça isso. Eu estou a vir aí. Vocês ouviram a história do quem? Foi um carro na catedral buscar pastores para irem no palácio orar, no tempo de José Eduardo. Ai do pastor que eles vieram ter com ele se ele fizesse seu trabalho sem comunicar ao bispo. Ai! Não iam lhe expulsar. Mais ou menos dizer, não, eu estava aí no salão e apareceu o carro da presidência. Disse que a família do presidente estava a chamar pastor para ir fazer uma oração, lá está muito pesado e tal, e não sei o quê. E por isso nós fomos, eu e o pastor fulano. Vocês estão expulsos. O quê? Vocês foram no palácio? Vos deram lá os milhões? Estão dos milhões. Não, só nos deram não sei o que, não deram nada. É mentira. Vocês guardaram. Se vocês apresentarem o dinheiro, não, nos deram mais ou menos 10 milhões de kwanza. É pouco. Vocês guardaram o resto. Onde vocês estão a apresentar 10 milhões? É porque o resto é fácil. Esse daí é são. Tipo, você tem que falar, não é no pastor, é no bispo, no líder. Bispo, olha, tem aqui alguém da presidência. Quero o pastor para ir orar na casa dele. Ele vai falar, olha, diz tu a vir. Tu a vir aí. Estou a sair aqui no condomínio, é só me esperar. Não fazem nada, tá assim, bispo. Ai, Jesus. Arcanjo, mais ou menos uma mulher rica foi lá te falar como é que reagiu quem? Como é o nome daquele rapaz aí? Quem é o nome dele? O Média. É? Ai, ai, o arcanjo. Não, esse miúdo aqui está me traindo, pá. Não, eles são falsos. Por isso se comportam assim. Eu tenho ensinado assim aos meus rapazes. Quem não seguir os meus passos, porque ele que quer. No espaço dele, vou seguir. No espaço dele, vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Todos estão doentes, agora sejam curados. E agora? Agora! Receba a cura agora. Paludismo, febre.
como dessa pessoa e houver a Pitali, já recebeu a cura. E aqueles que estão a interceder pelos enfermos que não estão com eles aí, a palavra chega até eles para curar eles também. Sejam todos curados em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Espírito de enfermidade, eu te repreendo, saia. Espírito do demônio, saia. Diabo, larga esse corpo. Demônio, enfermidade, sai. Espírito, em nome de Jesus Cristo, insônia, pesadelo, perturbação, sai. Depressão, sai. Bênçãos, sem medida. Manifesta-te, ó Deus, na vida dessa pessoa. Receba a bênção. Recebam a bênção, a cura. Todos vocês, a petição que vocês estão a fazer, ele vos conceda isso. Pelo sangue vertido no Calvário. Oh, aleluia. Você que vai fazer entrevista, vai. Você que vai fazer prova amanhã, vai. Você que vai fazer não sei o que, vai. Você que vai procurar emprego, vai. Você que vai procurar visto, buscar visto, vai. Você que vai, qualquer lugar onde você for, vai. O meu Deus te abençoe, que as portas se abram e tudo corra bem. Viagem, negócio, trabalho, exame, tudo, tudo corra bem. Em nome de Jesus Cristo. Você que estava a sentir-se mal, faz teste agora e você vai ver que a cura é um facto entre nós. Oh, e ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus. Recebam a cura, recebam a libertação, recebam o livramento, a restauração, a proteção do alto, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito do Filho de Deus. Digam amém. Faz teste agora. Você que estava gripado, respira fundo. Você que não tinha apetite, vai comer. Você que estava numa cama, sei lá do hospital, levanta-te. Você que estava com febres, teu corpo já está a esquentar, a caloriar. Oh, aleluia. Você que está debaixo das casacas por causa do frio, sei lá, da enfermidade ou da natureza, fica quente agora, vais tirar já esse casaco agora. E você que está num lugar onde está muito quente, muito quente, muito quente, vai assoprar ventos agora, ventos frescos. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Bendito seja o Filho de Deus.